Os problemas das instituições culturais brasileiras não começam com incêndios, como o do Museu Nacional e o Museu da Língua Portuguesa. Os problemas, menores e corriqueiros, ocorrem há muitos anos e fazem parte de todo um processo de precarização que advém da falha do repasse de recursos financeiros pelo Estado e da falta de um estímulo à cultura, que não cria um hábito educacional na população, nem oportunidades para que comunidades mais carentes tenham acesso à cultura. Entretanto, são questões financeiras que mais causam dor de cabeça às instituições culturais neste momento. É por falta de dinheiro que museus, arquivos e bibliotecas não conseguem sequer manter as portas abertas. Quem dirá receber o público, fazer divulgação, realizar ações educativas e até mesmo cuidar efetivamente do seu próprio acervo. Não é à toa que o Museu Nacional perdeu boa parte do seu acervo para as chamas, e o Parque Nacional da Serra da Capivara ficou sem pagar seus funcionários há alguns anos. E nem é por falta de vontade e disposição de seus dirigentes, mas da ausência de uma lógica de pensamento das autoridades que privilegie cultura e, por consequência, educação. Enquanto isso, no exterior, essas mesmas instituições culturais enfrentam problemas mais respeitáveis. Por causa da internet, os estrangeiros passaram a se debruçar sobre o desafio da digitalização completa dos seus acervos, a forma de divulgação desses arquivos online e a presença de um público ativo, por causa das redes sociais. Cada vez mais o público quer visitar os espaços das instituições e se apropriar daquilo que está sendo exposto ou disponível fisicamente, principalmente através da produção e compartilhamento de fotos nas redes sociais. Porém, além disso, o público como usuário ainda quer ter informações disponíveis de fácil acesso e a qualquer momento na internet. Entretanto, na maioria das vezes, essas informações não estão disponíveis ou tão acessíveis. As instituições culturais ainda se prendem muito aos seus acervos e não querem abrir mão de suas obras, mesmo quando essas já estão em domínio público. Devido a essa tendência, a partir de 2010 e 2011, instituições culturais passaram a ser procuradas por agregadores online de conteúdo, como a Wikipédia e o Google, para ajudar na digitalização e no compartilhamento dos seus acervos nas duas plataformas, aproximando as instituições e o público. Para isso, a Wikipédia criou o GLAM, sigla que em português se traduz para Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus, e o Google criou o Google Art Project, hoje Google Arts and Culture. A justificativa dessas plataformas é contribuir para a convergência de informações, isto é, direcionar este conteúdo, antes espalhado, para uma única plataforma comum, facilitando o acesso do público e conectando as informações. Antes, as obras do Van Gogh, por exemplo, ficavam espalhadas em diversos sites de museus pela internet, isso quando estavam sequer disponíveis em boa qualidade. Essas obras quase imitavam as suas distribuições físicas em instituições de diversos países. Agora, por meio dessas plataformas, não é preciso navegar por vários sites ou viajar por diversos países para conhecer as obras desse artista. É possível encontrá-las em um só local, conectadas com informações não só de proveniência, mas também de autoria, estilo, material, movimento, informações históricas. Na Wikipédia, por exemplo, elas servem para ilustrar páginas e mais páginas sobre diversos conteúdos. Porém, em 2016, essas plataformas começaram a voltar seus olhares para o Brasil, e algumas instituições culturais brasileiras toparam participar. Mesmo com todos os problemas, seria uma tentativa de salvar seus acervos e ainda cumprir seu papel educativo na sociedade. Na Wikipédia, as parcerias começaram lentamente, com o Museu de Anatomia Veterinária e com a Matemateca, do Instituto de Matemática e Estatística, ambos da Universidade de São Paulo. Depois, com o Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, o Museu Paulista da USP, o Ipiranga, o Arquivo Nacional, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e o Patrimônio Belga no Brasil. No momento, também existe um projeto relacionado ao Museu Nacional, para tentar recuperar imagens e todas as informações possíveis sobre o acervo, de forma a reconstituí-lo na internet. Isso só é possível porque a Wikipédia trabalha com a proposta de licença livre, ou seja, os conteúdos disponibilizados na plataforma devem ser livres para serem usados e compartilhados abertamente, desde que se dê os devidos créditos. A partir da parceria com o Museu Paulista, por exemplo, pinturas, fotografias e mapas do acervo do museu, nunca antes disponíveis na internet, agora se encontram online, a um clique de distância dos usuários. E por serem de domínio público, podem ser apropriadas e utilizadas em ações educativas, em pesquisas acadêmicas e em qualquer outro tipo de projeto.
Em alguns casos, as imagens também ilustram verbetes da Wikipédia e ajudam a colocar no mapa das informações online artistas quase desconhecidos, mas de muita relevância para a história do Brasil. No GLAM do Museu Paulista, existe ainda o projeto educativo das versões audíveis de pinturas, em que universitários produzem audiodescrições de quadros do museu, ajudando na acessibilidade e disponibilizando essas obras para deficientes visuais. Já o Google Art realizou parcerias com a Biblioteca Mário de Andrade, o Museu Paulista, a Pinacoteca, o MASP, entre outros. No caso do Google, através da parceria, a plataforma ainda pode oferecer um tour virtual pelo espaço físico da instituição, através do recurso Street View, em que usuários podem imitar uma visita real ao local. Outro recurso interessante é a Art Camera, uma máquina fotográfica do Google que tira fotos em gigapixel, ou seja, em altíssima resolução. Nessas imagens, às vezes, os usuários podem ter uma aproximação virtual da tela maior do que o próprio artista teve ao realizá-la, por exemplo. 2 museus que realizaram parcerias desse tipo foram a Pinacoteca, onde várias obras foram fotografadas, inclusive Saudade, de Almeida Júnior, e o Museu Paulista, onde dezenas de pinturas agora estão em alta resolução na plataforma do Google, como Independência ou Morte, de Pedro Américo, o maior quadro já fotografado pela iniciativa no mundo. No momento, as parcerias entre as instituições e as plataformas continuam. Entretanto, a falta de dinheiro e de estrutura são problemas que persistem. Enquanto isso, o conhecimento, as obras, os conteúdos têm uma data de validade. Todos os dias, itens e objetos históricos somem ou são destruídos, e o que se sabe sobre eles é perdido. Por isso é preciso correr para salvar e conservar o máximo possível para que o conhecimento seja preservado e repassado para gerações futuras.